E outro amigo São Joaquim, vamos aqui só um pouquinho que vai ser a mesma palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, antes de abrir aonde a gente vai ler, eu quero fazer a menção do tema. O tema é em João, capítulo 13, e versículo de número 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Esse aqui é o tema. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que meus irmãos, com base nessa palavra, abramos a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1, os irmãos fiquem à vontade. Já que os irmãos estão ficando de pé, para não ficarmos sentados, não ficar de pé, então vamos abrir para a gente fazer a menção da palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Pai eterno, Pai querido, aí diante de nós, meu Pai, a tua palavra. Meu Pai, se não for o Senhor que faça, nós não temos, meu Pai, poder, não temos nada que possamos fazer, se não for a tua presença, se não for o que há em ministrar do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, recebe honra, glória e louvor e fala com as nossas vidas mais uma vez, para, meu Pai, a edificação do corpo, que é a igreja. Em nome de Jesus, os irmãos podem tomarem assim. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do amor. A gente fez menção do livro de Neemias, irmãos. Neemias e Esdras, que é um livro que você folhear um pouco atrás, antes de Neemias tem um livro de Esdras, e eles caminham juntos, porque neles contém uma história, e é falando sobre o mesmo povo, sobre uma mesma situação e sobre o mesmo propósito. E qual era o propósito? Era que o povo de Deus tinha sido levado para a Babilônia, estava cativo há mais de 70 anos, e Deus resolveu agora lembrar-se do seu povo. Aliás, o povo já sabia que isso iria acontecer, porque o profeta Jeremias tinha profetizado que esse povo ia ser levado cativo, mas que com exatamente, não menos nem mais, 70 anos depois do cativeiro, eles seriam libertos, eles seriam exilados de volta, estariam indo de volta
novamente para a sua casa em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então o livro de Esdras e Neemias, eles caminham, eles se conversam, eles estão unidos em uma só mensagem, um só propósito, que é a volta do seu povo para a sua casa novamente. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vai usar um artifício para que isso possa acontecer. E o nome desse artifício é uma pessoa que ele, antes de nascer, Deus já tinha profetizado que ele existiria e que ele seria alguém muito usado nas mãos do Senhor. Esse homem é um rei, que o nome dele é Ciro. Isaías já tinha profetizado 160 anos antes de Ciro nascer, que ele iria viver, que teria um nome Ciro e que ele iria libertar o seu povo que estava cativo na Babilônia. Essa é a primeira aplicação para a nossa vida. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já sabia que você iria vir à existência e que havia um propósito para a sua vida e que você iria ser usado pelas mãos dele. Os irmãos também dão glória a Deus. Aleluia. Deus já tinha te escolhido antes de você nascer. Deus já tinha chamado antes de nascer um homem chamado Ciro. E esse Ciro, ele vai reinar na Babilônia. Mas o que a gente conhece é que Nabucodonosor é que vai sitiar Jerusalém, vai levar o povo cativo, ele vai para a Babilônia. A gente conhece muito bem Nabucodonosor. Mas a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor morre, os seus filhos começam a reinar. E a gente se lembra lá de Daniel, no capítulo 5, que a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Nabucodonosor que estavam reinando, estavam proporcionando uma festa dentro do palácio. E dentro dessa festa havia utensílios, as taças, os ouros, as pratas da casa do Senhor que tinham trazido de Jerusalém. Estavam sendo usadas para colocar vinho e para blasfemar o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que nessa ocasião, uma mão misteriosa, que era a mão do próprio Deus, simbolizando a justiça, aparece no meio daquela reunião pagã, onde o nome do Senhor estava sendo blasfemado e envergonhado. Mas uma mão se entra ali naquele ambiente e vai até a parede e com aqueles dedos ele escreve. A irmã Rosinha pregou isso alguns dias atrás. E a mão vai escrever Mene, Tekel, Ufazim, que significa, Daniel vai interpretar diante do filho de Nabucodonosor. E ele vai dizer o seguinte, o teu tempo como rei acabou. Outra coisa que Deus mandou dizer nesta letra que ele escreveu na parede: você foi pesado na balança e você foi achado com peso que não foi considerado bom diante do Senhor. E mais uma coisa, o Ufazim significa que o teu reino foi dividido entre os medos e entre os persas. E aí entra o rei Ciro, porque a Bíblia vai nos dizer que no mesmo dia morre o filho de Nabucodonosor, e Deus cumpre a palavra, e quem começa a reinar é o rei Ciro, e Deus disse há 160 anos atrás que iria reinar e queria libertar o povo. Está começando a caminhar, as promessas estão começando a se cumprir, a glória está começando a ferver dentro da Babilônia, porque agora começa a se cumprir uma promessa de 160 anos atrás. E outra promessa de 70 anos, porque Jeremias disse: vocês vão para a Babilônia, vão sofrer um bocadinho, mas com 70 anos de cativeiro, eu visitarei o meu povo. O cativeiro ele não dura para sempre, irmão. Ele tem uma data específica. O cativeiro ele não vive uma eternidade. Ele tem uma data. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E esse dia do amanhecer acabou de chegar, porque Ciro começa a reinar. E a Bíblia vai nos dizer que Ciro, como rei, a primeira coisa que ele faz não é, escute bem, não é só libertar o povo de Israel para que fosse novamente para Jerusalém. Em suma, quem lê muitas vezes Deus usou Ciro para libertar o povo, mas não foi só isso, irmão. Deus não só libertou o povo através de Ciro, mas Ciro enviou com um propósito. Não foi assim, irmãos. Ciro começou a reinar e ele disse: estão libertos, podem ir. Não, ele foi enviado por Deus não para libertar o povo,
mas para enviar o povo com um propósito. Mas por que, irmão de ouvido? É por isso que eu quero que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, agora no livro do Esdras. Por quê? No início do reinado do rei Ciro, Deus cumpre a sua palavra, restauraria o seu povo, não apenas libertaria, mas enviaria com um propósito. E qual é o propósito? É o princípio. E qual é o princípio? É o princípio de restauração. Agora me diga por quê, irmão de ouvido? Porque Ciro não apenas liberta, ele envia. Ciro não apenas diz: vocês estão com as correntes quebradas, podem ir, a cancela da Babilônia vai abrir, vocês vão passar. Não é isso. Ciro estava dizendo: eu vou os enviar com um propósito. E isso vocês vão ver em Esdras no capítulo 1 e o versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor do rei dos céus me deu todos os reinos, conforme vocês puderam ver. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Versículo 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor. E edifique a casa do Senhor. Olha aqui o versículo 3: suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor. Ciro não diz: vocês estão livres, pode ir embora. Não, vocês vão e vão edificar a casa do Senhor. Percebe que há um propósito nisso? Esse rei não chegou apenas para deixar o povo ir, ele envia, ele disse: vão a Jerusalém, mas olha a primeira coisa que vocês irão fazer. Eu não estou libertando sem um propósito, não. Vão, suba a Jerusalém, a primeira coisa: edifique a casa do Senhor. Princípio da restauração: primeiro, edifiquem a casa do Senhor. Eu vou repetir: princípio da restauração: primeiro, edifiquem a casa do Senhor. Por que, irmãos de ouvido? Porque sem a edificação da vida espiritual não há restauração. Porque sem a edificação da vida espiritual não há restauração. Porque sem a vida com Deus primeiro não há restauração. Pode chegar em Jerusalém, mas se primeiro não for para edificar uma vida com Deus, não há restauração. Vão estar em Jerusalém, mas ainda vão estar cativos. Vão chegar em Jerusalém, mas ainda estão presos. Por isso o Senhor vai dizer: a primeira coisa, quando chegar lá, edifiquem uma vida com Deus. Porque a vida espiritual não edificada não tem restauração. E aí eu me lembro do Salmo 92, versículo 12 ao 15. O que é que acontece quando nós estamos na casa do Senhor, edificando a casa de Cristo? O Senhor florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estamos plantados aonde? Na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E mais, na velhice ainda dará fruto, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O salmista está dizendo os benefícios daqueles que estão na casa do Senhor. Por isso o Senhor está enviando: vão lá e edifiquem a casa do Senhor. Que coisa linda! Permaneça em Esdras no capítulo 1. Porque agora vai se levantar o primeiro exército que vai sair da Babilônia rumo a Jerusalém. Não são todos, mas vai ser um ajuntamento de quase 50 mil pessoas que vão tomar essa primeira decisão. Isso está no versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Ainda, irmãos, há pessoas que Deus pode contar, que no momento que Ele chama, a pessoa desperta. Porque isso foi o que aconteceu com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Será que se Deus te cutucar, você desperta? Será que se Deus puxar o teu braço fora ali para um propósito, você tem coragem de ir?
Será que se o Senhor falar contigo, você não vai fazer com que não ouviu nada? Será que se Deus te der um sonho revelador, dizendo, eu quero isso aqui da tua vida, você não vai fazer porque é pesado? Porque a Bíblia vai me dizer que Deus despertou o povo, e para o propósito, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então Deus levanta um povo. Deus levanta um povo. E não é qualquer povo, é aqueles que querem se levantar. Deus ele não vai levantar aquele que não quer se levantar. Deus vai levantar aquele que quer se levantar. Deus suscitou um espírito para despertar aqueles que queriam se levantar, irmãos. Então era uma coisa, irmão. Se você tem amor a Deus, você vai se levantar. Mas se você não tiver, nos vá não, fica aí mesmo. Se for Deus te chamando da Babilônia para Jerusalém, para edificar a casa dele, se não for por amor, fica aí. Porque a Bíblia diz que foi 3 levas de pessoas de Babilônia para Jerusalém. Não foi todos de uma vez, não. Primeiro é aqueles que tinham amor, bora. Mas aqueles que não queriam ir, fica aí. Depois você vem. Não vem agora não, porque senão tu não vai aguentar o que vai acontecer mais na frente. Porque edificar a coisa do Senhor é coisa séria. Edificar a casa de Deus, uma vida espiritual, é uma coisa séria. Então se você não quer, fica aí. Agora não, fica aí. Na segunda vez, na terceira vez tu vem. Mas na primeira, fica aí. Se tu não quiser aguentar uma chibatada, aguentar uma luta que está para vir lá em Jerusalém, fica aí. Fica aí. Mas se tu tem amor de Deus, pode começar a se levantar nessa noite. Pode começar a se levantar nessa noite. E a Bíblia vai me dizer que eles se levantam por amor a Deus. Porque se levantar da onde eles estavam, irmão, eles não foram passar umas férias, não foram passar uma semana na Babilônia, não. Eles passaram 70 anos. Então se levantar de lá era estar disposto a edificar a casa de Deus. Se levantar após 70 anos significava que eles iriam deixar as casas que eles tinham financiado lá. É que nem a gente financia, irmão, a casa da Caixa, passa 30 anos pagando, eles passaram 30. Os filhos dele passaram mais 30 anos pagando. E Jeová está dizendo, bora, se levanta, deixa a casa aí e bora para Jerusalém que eu tenho um negócio lá para você. Aleluia. Era Jeová dizendo, deixa o comércio de vocês da Babilônia aí que eu estou chamando vocês para um propósito. Vão edificar a minha casa lá em Jerusalém. Aleluia, deixa aí, porque ele já tinha filho lá, já tinha uma geração, 2 gerações lá, irmão. Talvez os filhos tinham se casado com outras pessoas lá, e o menino disseram, eu não vou não, pai, porque eu tenho minha responsabilidade aqui. E o pai diz, fica aí, porque eu vou edificar a casa do meu Deus. Aleluia, deixar a Babilônia naquele dia, irmão, não era uma tarefa fácil. Não era uma escolha que agradasse muito ao coração, não era muito um desejo, porque ia estar deixando o seu comércio, a sua família, as suas casas, os seus bens, os seus imóveis. Então a pergunta que eu faço, você está disposto a deixar isso que você tem, a deixar aquilo que você já tem na Babilônia, para ir edificar a casa do Senhor em Jerusalém? Será que você está disposto a abnegar aquilo que o Senhor já tem até te abençoado lá na Babilônia por amor de ti? Mas Deus está te chamando e não está te prometendo casa, não está te prometendo imóvel, não está te prometendo um negócio próspero. Ele só disse, vá a Jerusalém e construa a minha casa. Ele não disse, eu vou te prosperar. Ele não disse, eu vou te dar uma casa maior do que a que tu tem na Babilônia. Não. Ele disse, vai, edifica a minha. Depois é de vocês vem, aleluia. Depois é de vocês vem. O que é isso, irmão João Vitor? Muitas vezes a gente deixa de edificar a casa do Senhor para querer edificar nossas próprias coisas, né? Meu Deus! Então só se levanta quem ama a Deus. Só se levanta quem ama a Deus. Só se levanta quem ama a Deus. Se levantaram, amém. Se levantaram e começaram a andar. Começaram a chegar em Jerusalém. 50 mil marchando, chegaram em Jerusalém. E ele já começa bem. No capítulo de número 3 de Esdras, ele já começa levantando altar. Já começa orando. Já começa no propósito. Já começa
jejuando, já começa marchando, já começa no ciclo de oração, já começa de joelho dobrado, no capítulo 3 de Esdras, já começa o fogo começar a arder de novo nos corações. No capítulo de número 3, eles ainda já começam a colocar os fundamentos, os alicerces da casa do Senhor. Eles estão firmes, estão animados, estão contentes. Bora lá, vamos fazer a obra, vamos lá, vamos fazer a casa do Senhor, vamos lá, vamos edificar a nossa vida espiritual. E começaram, irmão, mas a gente entende uma coisa: quem começa a fazer alguma coisa por Deus e para Deus, para a casa do Senhor, o inimigo também começa a levantar o impedimento para você parar o que começou para Deus. Se levantou, saiu da Babilônia, chegou para edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Sabe quem vai se levantar? O adversário, para que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. Se levantou, amém, por amor a Deus, foi. Então agora vem o adversário para tentar parar aquilo que Deus colocou no seu coração, para você parar de orar, para parar de buscar, para parar de chegar até aqui, para colocar o joelho no chão e combater pela tua família, pela tua casa, pela tua parentela. E a Bíblia vai nos dizer, capítulo 3, primeira coisa, levantaram um altar. Segunda coisa, começaram a construção. Mas aí se levanta também as investidas. E olha aí o que acontece no capítulo 4 e no versículo 24 de Esdras. Quando as investidas chegam, a luta chegou, porque a luta foi travada. Deus prometeu, aleluia, aleluia, que enviaria o seu povo para construir a casa do Senhor, mas também se levantaria. E olha o que vai acontecer no versículo 24: então cessou a obra da casa de Deus. Aleluia. Percebe, irmão, o tamanho da luta que nós estamos quando se levantamos para fazer a vontade de Deus, que nós estamos suscetíveis. Você está vendo o tamanho da luta que é que nós estamos se metendo quando nós resolvemos agradar a Deus? Você está vendo o tamanho da responsabilidade que é se levantar da Babilônia para chegar em Jerusalém para fazer a obra? Então não vai esperando que vai ser fácil não quando você se levantar, porque o inimigo se levanta. E nesse momento o povo parou por conta das investidas, parou. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão parar de uma tal forma, irmão, de uma tal forma que eles vão passar mais de décadas, mais de 10 anos parados, sem força de chegar na casa do Senhor, sem força para continuar edificando os muros, sem força para guerrear na sua vida espiritual. Então o plano original ele foi substituído. Qual era o plano original? Era para edificar a casa de Deus. A luta chegou, parou. Mas aí eles vão dizer, então vamos para o plano B. Eles vão para onde o plano? B. O plano? B. Qual era o plano original? Edificar a casa do Senhor. Então a luta chegou, pararam, e aí eles vão para o plano B. Qual era o plano B? Então vamos edificar as nossas casas, os nossos negócios, as nossas vidas. Já que se a gente for fazer a casa de Deus vai ter luta, então vamos primeiro para a nossa que não tem luta não. Por quê? Vamos ver lá, irmão. Lá em Ageu, no capítulo de número 1, a Bíblia vai nos dizer o que é que eles vão fazer. Capítulo de número 1, versículo 4. É para vós sempre de habitais nas vossas casas forradas, e esta casa ficar deserta. Sabe por quê, irmão? Quando a gente vai fazer a obra de Deus, há um levante espiritual para que a gente venha parar de fazer aquilo que Deus mandou. Mas o povo entendeu, aqui tem luta, mas se eu vou edificar a minha casa, o diabo não se levantou. Acredita? Eles pararam de edificar o templo, mas eles foram edificar os negócios dele. Pensa que Satanás se levantou? Se levantou não. Satanás estava deixando eles prosperar? Estava. Satanás estava deixando eles crescer? Estava. E teve impedimento para eles construir a casa dele? De jeito nenhum. Teve impedimento para eles edificarem os investimentos, os negócios dele? De jeito nenhum. Passaram mais de 16 anos parados, edificando as suas próprias coisas, os seus próprios interesses. Então aprendamos uma coisa nessa noite: quando a gente vai fazer a vontade de Deus, há uma luta.
Mas quando nós vamos nos interessar somente nas nossas coisas, o diabo vai ficar só quietinho. Deixa ele edificando ali a casa dele. Deixa ele ali cuidando dos interesses dele. Porque enquanto ele estiver só nas coisas dele, ele já é meu. Ele já é meu. Ele não está interessado na vida espiritual. Ele não está interessado na família dele. Ele não está interessado na casa de Deus. Então ele já é meu. Mas aí, irmão, Deus, ele sempre levanta alguém para cutucar quem parou de fazer a obra. É por isso que tem o departamento de varão, irmão Ricardo. É para cutucar aqueles que pararam de edificar o tempo da mama choreira. Aí o profeta vai chegar com 220 por hora e vai dizer para ele: é tempo para vocês ficar na casa de vocês, edificando os negócios de vocês. Agora escuta aí o que Deus vai dizer. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que é que ele está dizendo? Olha o que vocês estão fazendo. Isso está certo? Agora eu vou dizer o porquê que vocês estão sofrendo. Versículo número 6. Semeais muito, não recolheis nada. Comeis e não fica fartado. Bebeis e não mata a sede. Vestir, mas parece que está nu de frio. E o que recebe salário parece que o bolso está furado. Mas é porque vocês pararam de edificar a minha casa, para os interesses de vocês estarem em evidência. Aleluia. Havia um povo desanimado para fazer a obra de Deus. Estavam animados para fazer as suas coisas, mas a de Deus não. Aí o profeta vai dizer: meu filho, já parou por muito tempo. Você já parou de edificar a casa do Senhor por muito tempo. Aí o versículo de número 4 do capítulo 2 vai dizer que Deus vai reanimar o seu povo. E olha o que ele vai dizer: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai, e trabalhai, e trabalhai, porque eu sou convosco, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Se vocês forem edificar a minha casa, há uma promessa: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os irmãos se animaram, estavam alegres, voltaram e edificaram a casa do Senhor. Passou alguns anos, passou, porque uma construção demora. Mas ele disse que edificaram, terminaram o templo. Louvado seja o nome do Senhor. A vida espiritual começa a fluir. Aleluia. O louvor começa a pegar fogo na congregação de Israel novamente. Os ministros começam a cantar, as irmãos estão se ajoelhando no ciclo de oração de novo. Aleluia, mas perceba uma coisa, irmão: o templo está levantado, mas há um detalhe: os muros ainda estão caídos. Aleluia, olha o mistério. Deus enviou o seu povo para Jerusalém. A primeira coisa: construa o templo, construa a minha casa. A primeira coisa: vão lá, construa a minha casa. Depois de muita luta, construíram. Mas aí, os muros ainda continuam derrubados. Aleluia, os muros continuam queimados. As portas não têm, foram queimadas. Mas eles obedeceram, irmão. Demorou, mas o seu povo teve sensibilidade e fez a casa do Senhor. E Deus, ele não é injusto para se esquecer daquilo que você fez pelo nome dele. Deus não é injusto para esquecer que você se levantou da Babilônia, saiu do seu conforto, foi edificar a casa do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele se lembra da obra que você fez. Aleluia, Deus se lembra, irmão. Eu mandei o meu povo construir a minha casa. Construíram. Aleluia. Mas eu percebi que os meus filhos ainda estão sem muro. Porque eu não disse a eles que edificassem um muro. Eu disse a eles que edificassem a minha casa e eles obedeceram. E o cuidado de Deus, irmãos, os meus filhos ainda continuam sendo atacados.
As flechas ainda têm acesso à central. As flechas dos dados inflamáveis ainda têm acesso a Jerusalém, mas aí Deus não se esquece dos seus, e Ele vai se levantar através de um homem chamado Neemias. E aí a gente entra onde a gente leu nessa noite, para a gente já encerrar. Deus se levanta um homem chamado Neemias, para um propósito. Deus tinha obedecido há alguns anos, construíram uma casa, o muro continuava caído, e Deus lembrou: eu vou levantar alguém para edificar os muros, eu vou levantar alguém para ajudar o meu povo a ficar mais seguro, eu estarei levantando anjos para ficarem ao redor. O derredor tem inferno, tem diabo, tem demônio, tem potestade, mas ao redor tem anjos cercando, 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 cercando. O povo continuava sem muro, mas eu levanto a Neemias, irmãos. Aleluia. E o que eu acho lindo, irmãos, aleluia, Deus, aleluia, levanta aquele povo em Esdras, saindo da Babilônia por amor a Deus. Amém. O povo se levanta por amor a Deus. O povo se levanta da Babilônia para ir a Jerusalém por amor a Deus. Mas olha que lindo, irmão, para a gente entrar no tema. Deus levanta Neemias com um propósito semelhante, mas com um adicional. Por que, irmão de ouvido? Deus levanta Neemias por amor a Deus. Neemias se levantou por amor a Deus, mas perceba uma coisa: ele se levanta também por outra coisa. Deus vai levantar Neemias, que é um homem que vai se levantar por amor a Deus, mas também por amor aos seus irmãos. Aleluia. E a gente acaba nesse momento de entrar no tema: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas por que, irmão João? É só olhar o capítulo 1. Neemias não vai se levantar apenas por amor a Deus, mas por amor aos irmãos. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Neemias vai saber a situação do seu irmão, a Bíblia vai nos dizer no versículo 4: ouvindo eu essas palavras, acendei-me, chorei, lamentei, jejuei, orei, mas ele se levantou. Aleluia. Não é só apenas chorar, não é apenas orar, lamentar, jejuar. Tem que se levantar por amor ao seu irmão. Oh, aleluia. Há obras que nós revelamos amor a Deus, mas há obras que nós revelamos por amor aos nossos irmãos. Olha que lindo, irmãos. O versículo de número 1 vai dizer que Neemias estava na fortaleza. Agora o versículo 11 vai dizer mais alguma coisa. Ele estava no palácio, servindo ao rei, estava protegido, tinha boa renda, tinha proteção, tinha estabilidade, mas por amor aos irmãos ele deixou tudo e foi para Jerusalém. Por amor à situação dos seus irmãos, ele se levantou e foi para Jerusalém. E aqui a gente entra no tema amor pelos irmãos. 1 João capítulo de número 3 e o versículo de número 10 vai nos dizer algo interessante no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. O que foi que a gente leu antes da gente ler a palavra? Jesus disse: que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Mas olha algo interessante que João vai dizer, que ouviste desde o princípio. Antes de Jesus dizer, lá na lei, em Levítico capítulo 19, já tinha dito isso. E olha mais o que vai dizer lá em Levítico, irmão. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 11, vai começar a dizer o que é amar os irmãos. A primeira coisa: não furteis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Versículo 13 vai dizer: não oprimas o
teu próximo. Versículo 15 vai dizer no finalzinho: julgarás a teu próximo com justiça. Julgarás a teu próximo com justiça. Aí o versículo 16 já vai começar a apertar: não andarás como mexeriqueiro. O que significa? Não andarás como fofoqueiro entre do teu povo. Irmão, que coisa séria. Quem ama seu irmão não vive com fofoca no meio dos seus irmãos, não vive semeando contenda, mentira entre os seus irmãos. Não acabou ainda, não. Vai dizer: não te porás contra o sangue do teu próximo. Agora aperta o cinto aí, porque o versículo 17 vai vir com tudo, irmão. Vai dizer o seguinte: não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Meu Deus, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes não é manifesta o aborrecimento pela boca, mas no coração continua. Aleluia. O irmão olha para o outro que está na sua frente, só não vai dizer, mas dentro do seu coração está odiando e desejando que ele não estivesse nem aqui neste culto. Aí a palavra vai semeando lá dentro do coração e vai dizer: não é apenas aquilo que vocês falam como fofoqueiro, não. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração. Não aborrecerás, não deixará mágoa. A Bíblia diz que é para tirar toda a raiz de amargura, irmão. E olha que vai dizer mais: não deixará de repreender o teu próximo. Olha o que é significado de amor aos irmãos. Se eu disser para o Renê: eu vi que você está bem desse jeito, e ele não tiver, eu não tenho amor por ele, porque eu estou mentindo, estou deixando de repreender, estou dizendo: meu filho, faça desse jeito, porque você assim vai prosperar nos caminhos do Senhor, vai prosperar, vai edificar, vai crescer. Mas tem gente que não tem coragem de dizer a verdade, irmão. Alisa, mas não tem coragem de dizer. E sabe o que é ter amor pelo irmão? Repreenda ele. Se ele estiver errado, se for muito duro de coração, leve, faça um café, faça um pão com manteiga, e aí sente ele e diga: meu irmão, assim não. Se for aquele muito duro, não é assim não. Não é assim, vigie, por favor, porque eu quero que você vá comigo para o céu. Aleluia. Repreenderás o teu próximo, nele não sofrerás pecado. E o versículo 12 vai dizer: não te vingarás. Sabe por quê, irmão? Acontece que muitas vezes alguém pode magoar irmão, pode magoar irmão, mas aí quem é crente que ama irmão não tem sentimento de vingança. Ele falou comigo aquele dia dessa forma: mas quando chegar o meu dia eu pego ele também. Que sentimento é esse, irmão? Quem ama seu irmão não tem sentimento faccioso, nem vingativo, nem guardarás ira. Ah, meu Deus, isso aqui vai deixar muita gente de fora do céu. É guardar a ira do seu irmão. Nem guardar a ira contra os teus próximos, mas amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizendo lá no capítulo 13, no versículo 35, um novo mandamento vos dou. Mas espera ainda, Jesus repetiu o que está aqui em Levítico, e ele está dizendo que é novo. Mas eu vou explicar esse mistério. Por que Jesus está dizendo que é novo? É porque é um amor 2.0. É porque é um amor diferenciado. É um amor que inclui algo diferente, que é que vos ameis uns aos outros. Mas essa é a diferença: como eu vos amei a vós. A diferença é outra, é o seguinte: não é muita coisa não, mas preste atenção: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu não vou falar de muito exemplo de Jesus sobre amor não, mas no capítulo 13 ainda vai dizer que Jesus lava os pés dos seus discípulos, lava os pés do próprio Judas, enxuga com a toalha. Jesus vai tirar sua túnica, vai tirar suas vestes, e a Bíblia vai nos dizer que ele vai ficar com uma toalha enrolado, vai sentar no banco e vai dizer: vem aqui, Pedro, sente aqui porque eu vou lavar o seu pé. Ele vai dizer: João, vem aqui porque eu vou lavar o seu pé. Aí Pedro diz: não, lava só meu pé, não lava minha cabeça, lava meu corpo, porque eu preciso ser lavado. Não, só preciso
sinceridade, na simplicidade, Pedro. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele está dizendo que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis mais uns aos outros. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para aquele que você não tem muita intimidade, mas está pertinho aí, fale para ele: irmão, está muito fraco desse jeito, ele nem acredita que você ama ele. Diga assim para ele: irmão, eu vou se doar mais pela tua vida. Diga de novo: irmão, eu vou se doar mais pela tua vida. Eu vou se doar mais, vou me preocupar mais, eu vou ligar mais. Eu vou dizer, meu irmão, porque tu tá ruim, porque tu tá vindo no cu pela vassoura. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí Paulo vai chegar à igreja de Corinto, no capítulo 13, da primeira carta, arrebentando com tudo. A Bíblia diz que os irmãos profetizavam, a Bíblia diz que os irmãos falavam em língua, a Bíblia diz que havia irmão que tinha fé para transportar montes de um lado para outro. Aí Paulo vai chegar arrebentando com tudo e vai dizer: sabe, você que fala a língua, se não tiver amor, não vale de nada. A gente que está interpretando língua, mas se não tiver amor, não vale de nada. A gente que se ora pelo enfermo, se levanta do caixão, mas se tu não tiver amor, não vale. Porque os dons não são maiores que o amor. Você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, é mesmo que você não esteja fazendo nada. Sabe o que Deus disse para a igreja lá em Apocalipse? Não negou meu nome, trabalhaste sem se cansar. Vocês resistiram aos falsos apóstolos, mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Porque deixastes o teu primeiro amor. Fique de pé nesta noite. Aí para encerrar, Jesus vai encerrar com chave de ouro. Aleluia. Continuando no tema, no versículo 35, ele vai dizer: só para os 12. Essa conversa aqui não foi para multidão nenhuma, foi somente para os 12. Desculpa, só para os 11. Porque Jesus disse para Judas: meu filho, vá logo, vá. O que você tem para fazer, pode fazer. Porque eu tenho uma conversa com esses 11 aqui. Ele vai olhar para dentro dos olhos dos 11 e vai dizer: vocês querem ser conhecidos lá fora? Eu vou lhe dar eu vou te dar aqui um feedback. Você quer ser conhecido como homem de Deus lá fora? Quer ser conhecido como alguém grande? Quer ser conhecido como alguém que me serve? Eu vou dizer uma coisa: isto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Quer ser conhecido como crente lá fora? É só amar o que está aqui dentro. Quer ser conhecido como discípulo lá fora? Pregador, homem de Deus, varão do manto, profeta. É só amar aquele que está ao seu lado. É só amar, não tem segredo. Cristo conhecerão, lá fora vão conhecer vocês como meus discípulos. Se vos amardes, se vos amardes.
lá, lá, lá.